pergunta: qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, do versículo 18 ao 20, Efésios capítulo 3, versículo 10 e Efésios 6, versículo 12? Bom, eu não acredito que a igreja ela deve essa teologia, né, do domínio. A igreja, por essa igreja universal romana, ela tentou ter esse domínio, né? Ela tenta ter esse domínio. E eu não acredito, eu não vejo. Quando eu olho para Jesus, não tem como fugir, né? Quando eu olho para Jesus, as pessoas estavam esperando um rei que dominasse tudo. E quando a gente olha para ele, a gente vê que ele foi um rei que veio servir e mudar de baixo para cima. Então, é um relacionamento que ele começou numa manjedoura. Há pessoas que elas têm a vocação para ser ministro, estar em cima, fazer o que precisa ser feito lá em cima, mas isso para mim não é questão da igreja, não precisa nem ser cristão para mim. As pessoas até, oh, meu Deus, não cristão, não. Tem pessoas que têm caráter e pensam nos outros. E elas vão fazer o que é melhor. O problema é que a gente escolhe segundo sou contra alguém, eu vou escolher o outro. Então a gente começa a colocar as pessoas que têm falta de caráter, Deus acima de tudo, na verdade, tira o D e o S e coloca eu acima de tudo. Então, usam essas coisas para tentar o poder, e o poder ele consome. O poder ele consome. Tem pessoas que se acham superiores a Deus por terem poder. Então, para mim, a igreja ela tem que cumprir o papel dela, mostrar o reino nessa terra. As pessoas têm que servir umas às outras. Quem tiver vocação para ser algo, seja, faça o seu melhor. Mas isso não é o papel da igreja. Para mim, pastor tem que ser pastor, ministro tem que ser ministro. Não fechando ele, né? Mas cumpra seu papel. Se cada um estiver dentro do seu papel, as coisas fluem. Não é papel da igreja dominar sobre tudo. A gente vê a igreja antiga fazendo o câmbio, né? Tinha as suas moedas de troca. A própria religião crucificou Jesus mediante a todas essas questões políticas. Então, a igreja exercendo a sua função da maneira que ela tem que exercer verdadeiramente, as coisas elas vão acontecendo sem precisar coloca lá porque é cristão e levanta. Não. Eu vejo Deus chamando Ciro de meu servo. E quem era Ciro? Então, eu não consigo enxergar dessa maneira de precisa e estar no domínio e tem que ser cristão e tem que... Não consigo enxergar dessa maneira. É o caráter, né? É o caráter. É o caráter. É o que está faltando para todos, né? É o caráter. Exato. Aí volta aonde? Lá na teologia. Volta lá na teologia. Aí volta Por isso eu foquei muito na primeira pergunta, porque eu falei, cara, eu tendo conseguindo esclarecer bem o que eu penso acerca da primeira pergunta, as demais perguntas vão ser mediante a primeira. Então, se Jesus é o centro, todas as coisas terminam, ou começam e terminam nele. Eu me preocupo porque a teologia, né, pela sua significado, era para ser estudo de Deus, né? Mas estudam muitas coisas que não é Deus, né, na teologia, que não reflete para ele. Mas, voltando para as perguntas, porque o entrevistado aqui é você.